que às 9 horas vai ser liberada a chamada, viu? 9, eu acho que é 9h10. Bom, continuando a aula, vamos falar sobre os objetivos. O objetivo é o que se quer alcançar com a pesquisa. Qual é a meta a ser alcançada? Onde quer se chegar com os argumentos levantados? O objetivo de um trabalho, ele normalmente está atrelado à pergunta de pesquisa. Então, quais são, na verdade, os resultados que se quer alcançar com o trabalho? No trabalho, em relação ao teu tema. E é isso que é o objetivo. O objetivo é exatamente a meta a ser alcançada. Aonde eu quero chegar com isso? O objetivo geral, ele exatamente está atrelado e quase a mesma grafia da pergunta de pesquisa, do problema de pesquisa, que aí o exemplo que foi dado é: quais as causas da enxaqueca? Quais as causas da enxaqueca é a pergunta. E o objetivo geral é identificar as causas da enxaqueca. Observe que a grafia é quase a mesma, e o que vai diferir é que você insere um verbo no infinitivo, que ele tem como um pré-requisito você inserir um verbo no infinitivo. E verbo no infinitivo, para lembrar, é aquele que termina em R. E eu ainda vou dar para você uma lista de verbos no infinitivo. Lembrando também que nós não vamos trabalhar com os objetivos específicos nessa primeira unidade. Mas vocês precisam saber o que é o objetivo específico. O objetivo geral é o foco principal do trabalho. Os objetivos específicos é a forma pela qual se vai alcançar o objetivo geral. O exemplo do que eu estou dando agora. O objetivo geral, a pergunta de pesquisa é: quais as causas da enxaqueca? Vamos fazer ele completo. Qual é o tema? Causa da enxaqueca, ou a enxaqueca. Causa da enxaqueca. Qual é a pergunta de pesquisa? Quais as causas da enxaqueca? Qual é a hipótese? Aí eu levantei 2 hipóteses. A primeira hipótese é as causas da enxaqueca estão atreladas a estresse. A segunda hipótese, as causas da enxaqueca estão atreladas a má alimentação. Qual seria, então, o objetivo geral? Identificar as causas da enxaqueca. E, como vocês puderam notar, a grafia da pergunta de pesquisa e o objetivo geral, eles são muito semelhantes. O que vai diferir é que você insere um verbo no infinitivo no início e retira a interrogação. E aí você tem uma afirmação com o verbo iniciado com o verbo no infinitivo. Então, como é que a gente pode exemplificar? O objetivo geral é aquilo que se quer alcançar no término da pesquisa. E aí, só reforçando a explicação anterior, o objetivo específico, ele é a forma pela qual eu vou alcançar o objetivo geral. Veja bem, se o objetivo geral é identificar as causas da enxaqueca, o que é que se precisa fazer para se identificar as causas da enxaqueca? Os objetivos específicos também iniciam-se com o verbo no infinitivo. E eles são montados em cima de formas para alcançar o geral. Exemplo disso: identificar as causas da enxaqueca, objetivo geral. Para eu poder identificar as causas da enxaqueca, o que é que você vai fazer? Levantar na literatura as causas da enxaqueca. Outro objetivo: buscar um grupo de pacientes com enxaqueca para determinar quais são as causas. E, normalmente, os objetivos específicos, eles oscilam entre 3 e 5. No mínimo 3, no máximo 5. Lembrando que, nessa primeira unidade, nós não iremos trabalhar com objetivos específicos, sim o geral. Então, o objetivo geral é aquilo que se quer alcançar ao término da pesquisa. Exemplo: pesquisar metodologias para melhor representar os processos de gestão de órgãos públicos. Estudar como os governos definem suas estratégias de desenvolvimento. Levantar, todos eles começam com o verbo no infinitivo, as características dos softwares de gestão de recursos humanos utilizados por prefeituras de pequenos municípios. É assim, começa com o verbo no infinitivo. Os específicos, normalmente você vai falar, levantar a bibliografia básica, definir a amostra da pesquisa, levantar as características a serem pesquisadas. Ou seja, esses objetivos específicos eles servem para alcançar o geral. Só para fazer uma pequena colocação,
que a gente vai, eu vou repetir isso mais na frente, mas eu não vou deixar de falar sobre isso. São pelos objetivos específicos que se determina, por exemplo, o nome dos capítulos do seu trabalho. Trabalho monográfico. São eles, porque cada objetivo específico é uma forma de você alcançar o objetivo geral. O objetivo geral ele vai ser respondido na conclusão e os objetivos específicos vão ser construídos nos capítulos do trabalho. Tá? Às vezes, cada objetivo específico vira um capítulo. Às vezes, mais de um torna-se um único capítulo. Possíveis verbos que cabem dentro dos objetivos, tanto geral como específico. Podem usar alguns verbos para dar diferentes entendimentos do que se pretende como objetivos e diferentes níveis. Ou seja, cada verbo ele tem um nível de profundidade, de relevância na pesquisa. Olha só, nós temos um nível de conhecimento, nós temos um nível de compreensão, o de aplicação, um nível de análise, um nível de síntese e um nível de avaliação. Esses são os níveis que tem lá, que são apropriados. Alguns verbos, eles se repetem dentro de cada nível, porque ele tem uma intensidade diferenciada. Por exemplo, o verbo analisar é um verbo tanto de conhecimento como de análise, mas ele especificamente ele cabe no de análise. E aí vamos ver cada um. Por exemplo, um nível de conhecimento, onde ele retém informação apropriada. Quais são os verbos? Definir, identificar, nomear, listar, apontar, ou seja, entre outros. Existem vários outros, mas esses são alguns mais usados. No nível de compreensão, você tem que distinguir, explicar, porque ele está compreensão. Para explicar, para compreender, você precisa explicar, você precisa interpretar, você precisa debater, ilustrar. No nível de aplicação, que é quando o trabalho é de natureza aplicada, você tem como construir, como calcular, como provar, principalmente o verbo provar e aplicar são os mais utilizados. Já o nível de análise, a própria analisar já está feito, já está postado. Podemos botar diferenciar. Olha o verbo ilustrar aparecendo no nível de compreensão também. Ó. Ilustrar, vamos lá. O mais usado é analisar, identificar. Identificar é o mais usado. Determinar também é muito usado. Outro nível de síntese. Se é síntese, você vai resumir. Então, você vai escrever, você vai propor, você vai explicar, que também está dentro de compreensão. É muito usado o explicar e o propor. São muito usados esses dois. O de avaliação. O de avaliação é muito usado para trabalhos mais gerais, mais públicos. Aí, no caso, você vai julgar, apreciar, comparar, concluir. Você vai demonstrar, e aí, principalmente, de avaliação, você vai demonstrar o trabalho, vai justificar ele. Essa é a primeira base. Então, o que a gente fechou até agora? A gente fechou um tema, problema, hipótese e agora objetivo. E aí, o que a gente vai contextualizar a partir de agora? O nosso trabalho ele vai chegar a gente vai fazer uma primeira atividade que vai valer uma parte da nota da primeira unidade. Para isso, a gente vai explicar agora mais um tópico que a gente fecha o nosso primeiro ciclo, né? Que são as justificativas. Justificativa do trabalho. O que é justificativa? É quando você demonstra, você argue o seu tema e traz para ele a relevância dele. Você vai contextualizar. E aí é a primeira vez onde vocês vão montar um parágrafo, ou seja, um texto, um pequeno texto de justificativa que você vai apresentar alguns pontos do seu tema.
Primeiro ponto é a relevância. Você vai demonstrar, você vai apresentar, você vai contextualizar que o seu tema possui uma relevância acadêmica. Isso é o primeiro ponto. Você vai inserir no seu contexto informações do tipo. Vou falar sobre o exemplo da enxaqueca. Cerca de 90% da população mundial é acometida pela enxaqueca. E aí você vai começando a contextualizar. A Associação Brasileira de Medicina, sei lá, informa que cerca de tantos por cento das mulheres, e aí é verdade, não sei qual o percentual, mas das mulheres tem enxaqueca no seu período menstrual. Veja que eu estou argumentando para mostrar que o meu tema é relevante. Esse é uma das coisas mais importantes para falar, contextualizando na justificativa. Outra coisa é apresentar uma motivação. Não é dizer assim, eu vou fazer esse trabalho porque o professor mandou. Não. Você vai dizer, esse trabalho justifica por abordar um tema relevante sobre a pandemia e onde a pandemia traz diversos problemas para a população. Enfim, você vai mostrar o porquê. Né? Sempre se começa com esse trabalho se justifica pelo quê? Você vai mostrar a motivação do trabalho. Quando eu falo motivação teórica. Não é motivação pessoal de eu fiz isso para ganhar nota do professor Omar. Não. É uma motivação pontual, aquela que você vai dizer o porquê daquilo. Ou eu sou. Esse trabalho justifica por ser operador do direito, trazer à baila uma contextualização sobre o aborto em crianças, enfim, você vai falar alguma coisa do tipo. Não é motivação pessoal. Outra é apontar. Oi. Senhor, antes de passar a atividade que o senhor quer, o senhor vai pelo menos mostrar um exemplo de como vai ser? Sim, claro, calma. Só tenha calma, viu? Então, outro ponto da justificativa é apontar contribuições de ordem prática. Ou seja, quando a gente fala do estado da arte, é a parte teórica. Você vai mostrar, trazer de um texto abordagem teórica. E aí eu já posso adiantar, simplificar para vocês, tragam exemplos, dados, principalmente dados. Tanto por ser a Associação Brasileira de sei de quê, o órgão tal, sempre uma coisa oficial, um ano que foi falado, para fortalecer. A palavra justificativa está muito bem colocada aí, porque é um momento onde você vai dizer, olha, o meu tema é relevante, ele traz uma contribuição para a sociedade e eu trago isso porque ele vai trazer uma informação técnica para tal área. É bem isso, é um texto. Hoje, eu vou pedir, na verdade, a atividade eu vou pedir um parágrafo, não vou pedir mais. No trabalho mesmo, eu acho que boa parte dos projetos de pesquisas eles são aprovados ou não através da justificativa existente. Vamos lá. Refletir o porquê que se deve abordar o tema. Ou seja, quais são os motivos que levaram esse tema a ser relevante? Ou seja, o tema é realmente relevante? Me prove. Quais os pontos positivos nessa abordagem? Me mostre. Que vantagens ou benefícios esse tema vai trazer para o leitor, para aquele que vai ler, para a academia? Apresente. Deve-se convencer a banca, quando eu digo banca, são os avaliadores, que o trabalho ele é muito importante. É assim que você deve mostrar. Que texto é esse? É um pequeno parágrafo onde você vai olhar para o tema e dizer por que esse tema é importante, por que esse tema traz uma contribuição para quem vai ler. O que eu vou fazer? O que eu vou mudar na vida dessas pessoas com a minha pesquisa? Isso chama-se justificativa. Justificativa, então, o que é? Responde à pergunta. Por que se deseja fazer essa pesquisa? Os trabalhos justificam, uma vez que, e diz o porquê.
É na justificativa que o pesquisador deve apresentar a parte teórica, o estado da arte, ou seja, o ponto no qual se encontram essas pesquisas. Ou seja, dentro da leitura que se fez lá atrás, quando eu pedi a vocês para fazer a seleção, a escolha, separar o material para leitura, é nele onde vai ter a base da tua justificativa. É o contexto, é onde você vai escrever. Eu li, aprendi e eu tenho a capacidade de reproduzir textualmente. Então, por quê? E aí eu pergunto a vocês, por que um estudo sobre a pandemia e o desemprego é tão importante? Me respondam isso. Por que eu fazer uma pesquisa sobre a pandemia e a perda de empregos? Por que é importante? Eu acho que seria porque atualmente muitas pessoas se encontram nesse meio de perca de emprego durante a pandemia, de ficar desempregado. Como é que eu colocaria isso? Como é que eu colocaria isso no texto, Caio? Colocaria que uma coisa é decorrência de outra, professor. Ou causadora de outra. Uma coisa é causadora de outra. Uma coisa é causadora de outra. Agora, sim, como é que eu vou contextualizar isso no texto? Eu vou dizer que, de acordo com os dados oficiais da OMS, durante o período de pandemia, as pessoas que fizeram isolamento social de uma forma forçada ou institucionalmente se viram na situação de perder os seus empregos por conta de que os empresários eles não tinham condições de manter um empregado sem que a empresa tivesse como produzir receita. Ou seja, como é que eu vou pagar um funcionário que eu não estou vendendo? Então, observe que você tem. Entender, entendi. Agora, colocar no papel é o que mais pega, mas isso é substituído quando você lê. A partir do momento que você lê, você tem capacidade de produzir. Porque você vai se apropriar do conhecimento lido. Quando você lê, aí você vai dizer, então eu entendi. Eu tenho como transferir para o que eu li para um papel. Ficou claro isso que é a questão da justificativa? Alguém não entendeu? Franci, você entendeu, Franci? Eita, professor. É culpada com isso. Eu estou dando um exemplo exatamente pensando em você. Eu vou dar outro exemplo para pensar de um modo geral. Se eu fizer uma relação deixa eu pensar aqui, vou inventar aqui. Uma coisa que todo mundo sabe. Professor, uma justificativa é você pegar um determinado tema e justificar o porquê daquele tema, né? Eu vou usar a palavra justificar, justificativa, porque mesmo que seja redundância, mas é isso mesmo. Você vai no tópico justificativo, você vai justificar. Eu não posso falar outra palavra. Eu tenho que usar a mesma palavra para explicar isso. Está certa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos exemplificar juntos. Como eu justifico? Como é que eu poderia justificar um tema, dizer assim? Os desafios da pandemia no curso superior. Como eu justifico? Vamos lá, vamos por parte. O tema é esse. Então, seria a pergunta: quais são os desafios dos alunos de direito nas aulas remotas em tempo de pandemia? Essa é a pergunta. Tentar entender, fazer como que se fosse presencial. Tá, mas vamos fazer por partes. Vamos lá. A pergunta de pesquisa eu acabei de dizer. Qual a relação, quais os desafios do estudante de direito nas aulas remotas no curso de direito? Em tempo de pandemia. Quais os desafios do estudante de direito nas aulas remotas em tempo de pandemia? Essa é a pergunta de pesquisa. E aí, qual é o objetivo? Identificar os desafios dos alunos de direito no curso em tempo de pandemia. Como é que eu justifico? Poderia dar dados do tipo: os alunos de direito, eles normalmente eles precisam estão acostumados, os alunos de um modo geral estão acostumados da relação professor-aluno de forma presencial, porque através desse sistema, desse método, que o aluno se sente mais
mais confortável, uma vez que sempre foi preparado para isso. Em tempo de pandemia, essa modificação, essa novidade, tornou claro desafios a serem enfrentados tanto para o lado do aluno como para o lado do professor. Veja, eu estou tentando justificar, explicando para você, estou explicando. Eu não botei dados ainda, mas assim, tem dados. Dados da OMS que fala sobre isso, o próprio MEC falou alguma coisa sobre isso, se bem que o MEC não estava muito preocupado com essa relação, o MEC tem a preocupação mais de uma coisa que tenha nada a ver e esqueceu o óbvio. E aí a gente está exatamente sem até respaldo, né? Mas veja só, eu tentei explicar, isso é justificativa, né? Vamos ver o que o autor diz mais. O diálogo com os principais autores, aí é onde você entra com a leitura dos autores, que quando você faz leitura de vários autores, você tem a capacidade de dizer assim, o autor tal diz que o impacto é tal. Já fulano de tal assevera que o impacto pode ser minimizado com uma qualidade melhor na transmissão das informações. Ou seja, você tem como dialogar, botar várias informações dentro da justificativa. Né? Então, o que a justificativa realmente precisa conter? Modo como foi escolhido o fenômeno a ser pesquisado. Você tem que apresentar o do porquê, que é a motivação. Segundo, por que razão você fez esse estudo? Qual foi o foco que foi escolhido? O porquê dele? Motivo que justifica essa pesquisa e o que ela vai contribuir depois de pronta. Dentro do plano teórico, ou seja, você vai trazer... É como se você fizesse o seguinte, eu até disse isso na primeira aula, vamos dar um exemplo para vocês entenderem de uma forma muito prática. Pesquisa de levantamento. Aí, me diga uma coisa, vocês acham que alguém sabe o que vocês estão passando? A gente também, mas o que vocês, alunos, estão passando numa aula remota? Alguém sabe, a não ser vocês, neste momento? Hoje em dia, quem sabe mais? São vocês, mas entenda, alguém... Você leu em algum lugar o que o aluno sente, como é que o aluno se sente? Você leu em algum lugar isso? Vocês leram em algum lugar? Não. Ainda não. Já deve ter sido produzida alguma coisa. Já deve, mas vocês não tiveram acesso ainda. Vou dar um exemplo. Então, alguém já fez uma pesquisa, ou está fazendo, que fez e foi atrás de justificativas pedagógicas, justificativas psicológicas, justificativas médicas, ou seja, porque você está tendo acesso a computador, aí cansa mais a visão, justificativas financeiras, com custo maior, com energia, com um bom plano de internet. Alguém está fazendo. Então, no plano teórico, alguém está fazendo essa coxinha de retalho, procurando uma parte teórica para justificar a tese. E no plano prático, é correr atrás de alunos e dizer assim, mas como é que tá? O que você achou? O que você está achando? Alguém está fazendo isso em algum lugar do Brasil ou no mundo, para depois ser publicada. Então, assim, quando você diz que o trabalho, a justificativa vai mostrar que esse trabalho ele vai servir como contribuição, seja teórica como prática, é quando você, claro que não agora, porque vocês não vão ter, eu vou falar a palavra capacidade, mas não porque vocês são incapazes, mas é porque vocês estão muito, muito, muito recentes. Aí eu pego assim um exemplo de Raul, que já escreveu um artigo, e ainda mesmo assim ele deve ter uma dificuldade técnica de fazer essa leitura. Porque até eu tenho ainda, quando eu vou ler alguma coisa sobre alguma outra área, e de repente eu vou fazer, poxa, que contribuição eu posso levar com esse trabalho para as pessoas? O pensamento sempre é esse. O pensamento do trabalho acadêmico sempre é esse. O que eu vou contribuir? O que eu vou fazer de diferente? Então, na justificativa, é uma forma de você contextualizar. E aí, resumindo, parece que é uma coisa muito grande, que vai se resumir, às vezes, num texto muito simples, um parágrafo muito simples. Tem gente que gosta mais, escreve mais parágrafos. Tem gente que é mais direto, vai escrever rapidamente. Ó, o trabalho é esse, esse e esse. Neste momento, a gente não está considerando o certo e o errado.
O que a gente está considerando é o que falta para você entender de forma completa, o que falta de você entender de forma correta. Mas o certo e errado agora não vai ter. O que eu quero que vocês façam é o método de ensino mais antigo do mundo. Alguém sabe qual é o método de ensino mais antigo do mundo? Alguém arrisca dizer? Estudar por livro. Como é, querida? O método mais antigo é estudar por livro, assim, né? Tem livro. Ler É. livro, tá. Pesquisar. Qual, Caio, que você acha? Ler e pesquisar. Eu também. Praticar, né, Paula? O que mais? Ô, Existe o professor, mais antigo. Existe o mais antigo. Diga a Franci. esse negócio de presença aqui, eu tô voando. Então, Entendi. a parte de presença, chegou aqui uma notificação, negócio de Pronto. presença, aí eu não tô entendendo. Vou explicar. Deixa dar a hora certa que eu vou explicar. É. Sabe qual, pessoal? Alguém quer ainda arriscar qual é o método de ensino mais antigo do mundo? Dialogar, praticar, tá tudo certo. Tudo é antigo, mas tem um mais antigo ainda. Essa é obrigação, Franci. Mais alguém? Fala mais um aí para ver. Costume, pensamento. O método de tentativa e erro. Esse é o método mais antigo de ensino-aprendizagem. Método de tentativa e erro. O que é o método de tentativa e erro? É você fazer, errar, até acertar. A partir do momento que você vai errando, você vai perceber o que você fez de errado e vai corrigindo. Ao contrário de você arriscar fazer o certo sem base. O método mais antigo de ensino chama-se método de tentativas e erros. Não tem outro. Não tem outro. Todos os outros que vocês citaram, que vocês imaginam, são baseados nele. Por exemplo, quem ensinou um professor de direito a dar aula de direito? Quem ensinou? Ele errando, né? Errando. Mas quem foi que ensinou? Quem foi que ensinou o professor a ensinar direito? O professor. E quem ensinou o professor? Ah, o professor. E lá atrás, se você der um salto histórico, quem foi que ensinou o primeiro professor? Quem foi que ensinou o primeiro professor? Sei não. Pois é, esse professor original, ele tentou, errou até acertar. Quando ele viu que ele errou tanto, corrigiu e contextualizou de uma forma correta, aí ele disseminou a informação. Entendeu? Quem veio primeiro, o quê, menino? Ali, meu Deus. E quem sabe? Massa o quê, Paulo? O que é que você achou massa, Paulo? Essa relação do tentativa e erro foi? É isso aí, professor. Curiosidade que gerou curiosidade, no caso, a angústia, né? Exatamente, inquietação. A inquietação, ele foi tentando até... O quanto esse cabo errou, Paulo? Me diz aí. Aí é complicado, viu? Acho que, Professor. pra dizer, foi muitas vezes, viu? Claro, até acertar. Diga, Eduardo. Outra coisa que eu achei importante do senhor ter falado aí é a questão de, tipo, independente de qualquer coisa, a gente vai estar tentando, não só o certo, agora no momento. Isso é muito importante, porque, de certa forma, tira uma pressão, entendeu? Eita, poxa, tenho que fazer isso, porque senão, tipo, não vai valer só a nota, entendeu? A gente vai te preocupado para fazer o nosso melhor. Esse primeiro momento, sim. Claro que sim. Porque eu vou avaliar o que vocês fizeram e dizer assim, ó, o erro está aqui. Eu vou tentar, mas não vou conseguir corrigir um a um. Porque, na verdade, estão 45 alunos. O que eu vou olhar, o trabalho, e vou dizer, ó, a maioria do erro está por aqui. Eu vou ver isso aí, entendeu? Então, assim, é claro que até a prova, a preocupação é a mínima. O que vai valer com preocupação de fazer é quando eu olhar e dizer assim, Franciele sabe fazer, agora eu posso exigir dela. Eduardo sabe fazer, eu vou exigir dele. É assim que eu vou fazer. Eu não estou aqui para botar a notinha vermelha, apontar, escolher quem é que vou dar a notinha vermelha. Não, tá? Então relaxa. Não tanto, mas relaxa. Alguns exemplos de justificativa. Olha só. O estudo permitirá identificar a deficiência na gestão de recursos humanos de prefeituras de pequeno porte, blá, 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 blá. Outro exemplo.
trabalho vai gerar conhecimento que contribuirão para o desenvolvimento de sistemas mais adequados de gestão, sistemas mais adequados de ensino-aprendizagem. Olha só. Veja que o texto, aqui é só início, tá, gente? Veja que no final tem 3 pontinhos. Qual é a atividade da sala de aula? Pronto, me perguntaram, apareceu aqui uma mensagem da atividade. É a atividade que vai sair, deixa eu ver qual foi a que foi liberada. Deixa eu ver qual foi a que foi liberada agora. Deixa eu ver. A que foi liberada, foram as 2, né? Eu tenho uma atividade da próxima aula, é onde vocês vão elaborar. Deixa eu abrir ela aqui. Depois eu explico a chamada, tá? Tá aqui, ó. Vocês vão elaborar, aí você vai me responder. Como se elabora um nome científico, qual é o seu, qual a diferença entre tema e título, já falei na aula passada. Ou seja, você vai responder essas coisinhas aqui e, por fim, vocês vão fazer exatamente esse passo a passo. Ó. Escolher o tema, esse seu tema, gente, o seu tema. Aí vocês vão dizer qual é a ciência. Ciência jurídica, óbvio. Ciência jurídica. Qual é a área? Direito constitucional, direito civil, filosofia do direito. É isso que vocês vão dizer. Aí você vai formular o problema de pesquisa, formular a hipótese de pesquisa, o objetivo, só o geral não vai fazer o específico, e construir um pequeno texto de justificativa. Vocês têm uma semana para montar isso, para me entregar e postar aqui embaixo no texto. Professor, nome científico, se eu me lembro, é colocar em maiúsculo as primeiras iniciais do nome, certo? Não, vamos lá. Quem lembra? Como é que se faz o nome científico? Que é F.E. Não, tem uma coisa antes. Olha, Raul botou dele agora. Último Ferraz, nome, minúsculo, último nome. em maiúsculo, começando. Isso. Vírgula, aí Isso. o resto do nome ou a abreviação de cada um. Perfeito. Tanto um como o outro. Ferraz botou aqui, ó. Raul botou Ferraz, vírgula, JF. Teu nome é Estudinho? É isso mesmo. José Faria, J. Ferraz. Então, esse é o nome. Ou você pode botar o seu nome. Raul, Ferraz, vírgula, Raul José Faria, J. Ferraz. Também é uma alternativa. As 2 estão certas? Sim. Estão corretas as 2, tá? Pronto. Essa é a atividade da próxima aula, Franci. Franci e todo mundo. Colocar pai, vai depois vírgula, França. Porque eu me lembrei só das iniciais de maiúsculo. Volte para fazer a leitura. Lá no áudio tem dizendo isso. O outro exercício é a frequência. É a frequência. O que é a frequência? Vocês vão responder ela. E aí sempre tem uma perguntinha. Qual é a perguntinha que nós temos? É um textinho da aula de hoje. Quero saber se vocês entenderam a aula de hoje. Então eu quero que vocês já respondam isso e eu quero exatamente tirar a dúvida de vocês. Ou seja, o que a gente viu na aula de hoje era só para atenção de vocês. Veja só, sempre nossas aulas vão ter 2 atividades distintas. A primeira é uma presença com atividade, que é só para o aluno marcar o seu nome e demonstrar que estava ligado na aula. E sempre vou deixar uma atividade para entregar na próxima aula, sempre até às 19 horas que começa a nossa próxima aula. Ou seja, o exercício, a atividade que eu deixo para a próxima aula, ela se encerra às 19 horas. Hoje eu não fechei, mas da próxima vez, 19 horas, quando eu abrir a sala, eu fecho o exercício. Entendido como é que vai funcionar, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Professor, Estou esperando. Oi. a chamada está acompanhada de um questionáriozinho, que é justamente isso que você acabou de falar, não é isso? Exatamente. Sempre vai ter essa atividadezinha que é para. Eu vou dizer o que aconteceu com o aluno da instituição. O aluno entrou na sala, se logou e saiu para tomar uma. E a aula rolando, a atividade começou.
E aí, quando a gente encerrou a aula, faltando 10 minutos para acabar, para dar 10 horas, o aluno, nada de deslogar. Nada de deslogar. Aí um amigo dele, provavelmente no WhatsApp, ele fez, entra lá, e professor. E aí você sabe como a voz estava embargada, né? Estava bem, bem chamativa. Eu esqueci de fazer a minha chamada. Eu falei, faça a chamada. Mas tem umas perguntinhas aqui que não deixam eu enviar. Que perguntinha? Essas coisas aqui, sim, foi a aula de hoje. Mas eu não entendi, não. Claro que depois ele confessou que ele se logou e saiu. Se logou e saiu. Entendeu? Tem alguns que vão dormir. Tem alguns que se logam e nem aí. Vai só no final. Aí sabe, né? Será que eu descobri algum de vocês? Não, eu estou conseguindo fazer olhando pelo exemplo do tipo de trabalhos acadêmicos e TCC, pós-graduação. Eu acho que é envolvido a isso, né? Gente, eu estou desligado porque o pessoal está dizendo que foi show, hein? Foi show o quê? Não, essa parte que o senhor disse aí da história. Ah, foi show isso aí. Ai. Aí, assim, sempre vocês vão ter uma atividade que vai ser ou uma coisa do início, ou uma coisa do meio, ou uma coisa do fim. Vocês nunca vão saber o que é que vai estar escrito. Só eu vou saber. Ou vai ser perguntado. Não é isso? Então, vamos fazendo. E aí, depois a gente discute isso aí. Deixa eu ver aqui. Paula, não. Esse que é para fazer hoje é daquele que você propõe fazer uma pesquisa, você mesmo queira fazer. Que pode ser individual, esse aqui vai ser individual, ou em dupla. Mas em dupla não agora. Certo? Opa, aí, Raul. Quer saber o nome do bairro? Meu Deus, quer entregar a galera, velho? Pronto, eu quero que vocês respondam aí a presença. Professor, eu entregando a galera. Isso agora, assim, eu fiquei na dúvida de uma pergunta lá. O lato sensu, né, e o stricto sensu, a especialização não tem dois tipos, né? Ela poderia ser tanto o lato sensu quanto o stricto sensu, ou não? Eu não vou responder não, porque tem gente respondendo. Eu não vou responder não, porque tem gente respondendo. Então, você compreende, não compreende? Tipo assim, segundo o slide, eu sei qual é a resposta a essa segundo o slide. Certo. Mas, pelo que eu sei, ela se encaixaria nos dois. Não posso te responder agora, depois eu respondo. Depois eu explico a você. Oi, Francis. O lato sensu é quando tem especialização, né? Que não gera grau. E o stricto sensu eu estou procurando aqui. Quem está dizendo isso é você, Francis. Você e Raul estão dizendo aí. Vocês se virem. A chamada já está rolando, Faciel. Tá vendo o Marcel desligado? Tá vendo o Marcel desligado? Quem tá tomando cerveja? Bom, eu vou só cancelar a gravação aqui.